companheira virtual. Oi, tudo bem? E estamos aqui para um vídeo que vai ser muito cheio de porradaria. Nossa. Entendeu? Muito cheio de ódio, tá? Muito cheio de barraco. Sim. Que é um vídeo sobre betas. E sobre pessoas que escondem partes do livro das betas. Vai ser sobre isso também. Ou sobre betas que não leram o livro ainda, sendo que eu montei ontem, 10 horas da manhã. Ontem! Já era pra ter terminado. Já era pra ter terminado. Nossa! Ou seja, gente, o vídeo de hoje que dá Quero Ser Escritor Vai é ser sobre sobre cobrança. leitoras betas. Gente, e hoje nós vamos fazer muitas perguntas para a senhorita sobre como é a vida de beta. Muito difícil. Vocês estão vendo como eu tô sendo tratada, né? Então, muito difícil. Não Muito queira ser amor, beta. muito carinho, muito respeito sempre, né? Com certeza. Então, Carol, conta pra gente, como é que foi o primeiro livro que você betou na sua vida, não sendo meu, tal? Como é que você virou uma beta? Eu tinha uma amiga que escrevia. Na verdade, a gente ficou amiga por causa eu tinha um blog e ela escrevia. E uma vez ela perguntou se eu queria ser beta. Eu não sabia nem o que era isso. Aí eu falei, o que é isso? Aí é quando você lê o livro antes de todo mundo e daí você dá a sua opinião. Eu falei, quero! Porque ler livro antes de todo mundo é comigo mesmo, né? Aí, só que eu não tinha menor talento. Porque eu ficava com vergonha e com medo de magoar. Eu não tinha coragem de falar o que eu achava que tava ruim, ou que poderia melhorar, ou alguma coisa que eu não tinha entendido, porque eu ficava com medo de magoar. Então, o primeiro livro que eu betei foi ruim. Meu trabalho foi ruim. Porque eu não tive coragem de falar. Não, pra mim seria difícil, eu nunca fui, tipo assim, beta de um livro, assim, de chegar e ter que colocar apontamentos e tal. E Você foi beta de um conto que eu escrevi. E eu nunca publiquei, porque a Ana me acabou. Gente, é porque assim, beta é um negócio que dá medo, né? Dá uma vergonha, como você falou. Mas assim, é muito importante, isso é muito importante numa beta, a sinceridade. Claro, você não vai chegar e falar assim, esse livro, que nem minha mãe faz. Esse livro está apaga 100 páginas. Minha mãe fez isso realmente, então assim, você não vai fazer isso como beta, ou vai, né? Depende da beta que você é. Mas sempre com Depende do livro também que você Exatamente. Então, mas e aí depois disso, depois do primeiro livro, você aprendeu que era só... Daí o segundo foi você. Aí você me diz, eu aprendi? Qual foi? Foi Garoto. Garoto foi o primeiro livro que eu betei da Ana. E o Caçadores de Almas, Portal para o Inferno? Foi antes. Foi depois. Ah, foi depois? Porque na verdade foi assim, a Ana veio me contar, eu já tinha lido Sombra, já tinha lido o primeiro Caçador. Esse daqui, ó, tá comigo há muito tempo. Desde 2015, né? É. Já tinha lido os dois de fantasia. E a Ana veio me contar que ela tava escrevendo um livro que era diferente disso, que era romance, que era uma nova, né? Sim. Que ela tava aprendendo também, blá, blá, blá. E aí ela me chamou pra ser a bailarina do book trailer. Ai, que lindo. Isso antes de eu ler o livro. Daí ela começou a falar da doença, eu comecei a entrar em pânico porque eu achei que quem ia ter a doença era a bailarina. E aí eu falei, a bailarina não, coitada. Essas coisas, lembra? Sim. Não faz isso com ela, Ana. E aí ela falou, então eu vou te mandar pra você ver como tá. Aí eu li, foi a primeira vez que o primeiro livro que eu betei da Ana foi o Garoto. Aí depois do Garoto, no final daquele ano, você me mandou o Portal para o Inferno. Eu já li o Portal para o Inferno e você não. Gente, Cruel! não, primeiro eu tenho que falar assim. A Ana é sádica e as leitoras betas dela também. Então, Assim que é bom, gente. Tem que atrair leitoras betas tão sádicas quanto eu. Mas, gente, a Carol ela é uma das betas que eu tenho mais medo, pra falar a verdade. Eu já te falei isso. Porque ela é muito sincera e, tipo... Ela é muito sincera. não tem nada a ver com as ameaças que ela te fez no final de Portal para o Inferno. Não, então eu ia contar isso depois, né? Porque ela é muito sincera. E assim, depois eu li os comentários dela no final do Caçadores Portal para o Inferno. Mano, era assim, tipo... Ana, eu não acredito que você matou essa pessoa. Aí eu deixava... Ana, você matou mais uma pessoa! Depois... Ana, não vai sobrar ninguém nesse livro! Não, ela não falou Não, nada. ela falava, Ela falou Só que ela falava com uns pis no meio, sabe? É. Tipo, eu não posso falar isso porque é um canal family friendly, né? Então assim... Eu li o Portal para o Inferno em 6 horas. Eu lembro disso, foi o meu recorde. Eu li Gente, em o melhor 6 horas. livro da Ana que ainda não foi publicado. É a Amanda. É muito, eu amo. É culpa de quem Não é não foi muito bom. publicado? Não, é culpa Não minha. sei se é o melhor, porque tem aquele outro também, Ah, é da verdade. morte.
Aquele. Viu, gente? É bom. Sejam leitoras betas. Betas, sabem, né? Então eu tenho muito medo da Carol, assim. Mas eu fico muito feliz de ter uma leitora beta como ela, porque ela realmente, as críticas dela, assim, todas as betas fazem críticas construtivas, mas a Carol, ela é a que mais pega no meu pé. Oh. Isso não foi um elogio nessa última parte. E pra você, como é que é ser beta de uma pessoa louca como eu, que tem livros, que tem Nossa! um monte de ligação, que é um bagulho louco? É muito louco, porque a gente cria uma relação de amizade, né? Não. Por quê? Enfim, foca só aqui em mim, tá? Não desculpa. Porque no final das contas, a gente conversa muito sobre o livro e aí eu venho pra cá, a gente faz alguma coisa e tal. Bienal, todo ano a gente tá junto. E é muito interessante como a mente da Ana funciona. Porque eu não sei se eu posso falar isso, se eu não puder, vocês cortam, tá? Porque todos os livros, os 19 livros, estão interligados, né? E a gente sempre pergunta alguma coisa, mas peraí, isso assim? Aí ela fala, não, isso aí é lá na série tal, que tem 4 livros e que daí depois de não sei quanto tempo você vai descobrir que isso. E, gente, a gente vai esquecendo as coisas à medida que a gente vai lendo, né? Todos os livros, não só o livro que a gente beta. E ela não esquece. A mente dela tem um diagrama que liga um livro no outro, uma história na outra, e aí é uma coisinha que você nem deu tanta importância, aí ela fala, você percebeu que naquele capítulo 3, na página 4, você foi no terceiro parágrafo, linha 7, que aconteceu isso, é um negócio desse tamanho. Aí você fala assim, lembro, mas você não lembra, na verdade. Ai, que olha! Mas é que você quer saber, entendeu? Aí ela vai e fala assim, então, isso eu descobri depois que eu escrevi. Quando eu fui escrever o meu 4º livro depois desse, que eu percebi que tinha tudo a ver. Aí você fala, então assim, é um cérebro que não faz muito sentido. Tem um livro da Ana que vocês não betaram ainda. Como assim? Que é ligado ao Soberbos da Escuridão. Que tem um garoto que aparece lá, que ele está encostado no escuro de cachecol vermelho. Ele tem exatamente a mesma aparência do Dani. Eu fiquei tipo, mano, olha isso, Ana! E a Ana nem sonhava em escrever o garoto de cachecol vermelho, cara. Muito Inclusive no garoto tem uma menção sobre Sombra do Anjo, que é a do Lucian, que é um personagem. Ela fala Lucian, gente. É Lucian. Não é Lucian. Lucian. É Lucian. É Lucian. E como é que você fala Gabe? Gabi. É Gabi. Gabe, que feio. Gabi. Põe uma enquete aí, votem. Gabe ou Gabi? Hashtag Gabi. Gabi. A escritora falou que é Gabe. Então, né? Continua. E tem o Dani fala da frase que a Samantha sempre fala, que o amor é o maior de todos os milagres. Sim. Ele também tá Então assim, até quando não tem ligação, porque no caso do garoto não tem ligação com a fantasia, não é do mesmo universo. Ela coloca alguma coisa que você fala assim, nossa, eu quero esse livro. É muito massa. É uma loucura, né? E às vezes é muito difícil de acompanhar, né? Porque a gente fala muito em grupo do WhatsApp e tal, sobre os livros. E assim, às vezes eu faço um comentário e elas enlouquecem. Essa daqui também é outra, né? Que fica me cobrando demais pros livros. Ela me cobra, eu preciso saber. Não, na próxima vez que eu for na sua casa eu vou descobrir isso. O livro vai ser lançado na sobre Bienal. isso. Não, peraí, agora eu vou falar. O livro vai ser lançado na Bienal em agosto. Lá, tem que pôr uma máquina de lavar roupa. Vai ser lançado em agosto na Bienal. Ela manda o livro em abril pra gente fazer a leitura beta. Tá muito em cima. Tá em cima demais. Eu preciso de um prazo. É que elas já leram o livro, tá? Eu fiz modificações, ela vai ter que ler de novo. Inclusive é o livro que eu mandei hoje, ontem, que ela já tinha que ter terminado. Viu? Como que é? E assim, comigo, particularmente, nesse caso, você não tem medo de falar as coisas? Não. Eu não lembro exatamente qual foi o momento que eu percebi que eu podia falar, que você não ia ficar magoadinha. Eu fico, na verdade. É sério? Não, mentira. Eu não tenho liga alguém pra sua aqui que... Liga sim, porque eu soube que ela fez uma modificação que eu falei no livro Sob a Luz da Escuridão 2. Exatamente, uma modificação muito grande. Então, porque eu falei que era uma boa ideia, não foi? Exatamente. Viu? Eu sou importante. Mas eu já aprendi a falar. E assim, com o WhatsApp ficou mais fácil, porque daí eu tô lendo, na mesma hora eu mando um áudio, Ana,
5 minutos de áudio por causa de uma linha. E aí ela já escuta, já opina, já é em tempo real. Eu não preciso... No começo, nos primeiros, a gente lia o livro todo, ia colocando notinhas, depois ela lia tudo, ia lendo as notinhas. Eu faço também, mas o WhatsApp é mais dinâmico, né? Eu falo, Ana, aí na tal página, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu? Ah, você não falou isso antes, não sei o que. Daí é muito massa. E aí eu aprendi a falar mesmo. Lógico que a gente não fala pra magoar, né? Sim. Você fala pra que a gente quer que o livro seja o melhor possível pro público, pra ele bombar, pra gente poder ler o terceiro, entendeu? Antes de todo mundo, claro. Mas Então, brincadeiras à parte, mas tem que ser sincero, tem que falar tudo o que acha mesmo. E às vezes ela leva algumas coisas em consideração, algumas coisas ela fala, não, nada a ver com o que você tá falando. Ou vai ser explicado vou manter. depois. Ou vai ser explicado. Essa fala, mas isso eu explico depois. Essa Matéria aí? de paisagem. Aí você fala, então explica pra eu entender, né? Não. Você vai ter que ler depois. Não, e gente, esse daqui é outro desabafo que eu tenho pra fazer, mas também é uma dica, né? Uma coisa assim, pra quem aí que tá assistindo o vídeo que é beta, né? Ou quer ser beta. Então, eu vou deixar aqui o meu desabafo. Leitores betas, por favor, não deixem de comentar no livro depois, nas últimas 30 páginas. Não deixem de deixar comentários. Mas isso nem a copydesk da Verus faz com você, né? Não. Acho que o problema é com você, porque elas ficam todas chocadas que nunca tem comentário no final do livro. Não entrem em Nunca. choque nas últimas 50 Nunca páginas tem. e deixem de deixar comentários. Porque os escritores, eles gostam quando vocês ajudam, Qual né? É foi o muito livro? importante. Sem comentário? O que ficou sem comentário foi Sob a Luz da Escuridão e O Garoto do Cachecol Vermelho. O Caçador de Nossa. Almas não, porque teve aquele Mas momento. o garoto, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito chocada no final, eu não tava esperando. Eu não sabia nada. Tem alguns livros que a Ana comenta algumas coisas com a gente, então não é tão surpresa. Então, Entre a Luz e a Escuridão, eu já li uma vez, ela modificou algumas coisas e mandou de novo. Então algumas coisas não vão ser tão surpresa, mas o garoto foi de cara, eu não sabia nada do que ia acontecer no final. E não sabia muita coisa, não só o final mesmo, mas das 50 páginas pro final eu não sabia nada e foi tudo muito surpreendente. Aí eu terminei, fiquei naquela posição fetal, né? Chorando e questionando a minha existência. E aí, assim, eu não tenho nada, porque a gente vai, vai lendo, igual quando a gente tá lendo livro mesmo, né? Você vai lendo direto, daí depois você para, acabou, você fica... O que foi isso? Foi quando você vê, passaram 50 páginas sem Sem comentário. comentários. Tem no meio do livro, gente, partes que tem umas 20 páginas sem comentários. É muito sofrimento pros escritores. Então, assim, gente... Faça um comentário. A gente gosta muito de, tipo... Até eu digo isso não pra leitoras betas, mas até quando a gente tá conversando com outras pessoas sobre os nossos livros, com os leitores, a gente gosta de saber cada partezinha que a gente conseguiu fazer vocês rirem, ou cada partezinha que a gente deixou vocês com... nem que seja um pouquinho de ódio. Então, Ou assim, quando eles dão teorias furadas, né? E você fala, não tem nada a ver. nossa, eu adoro essas. Então assim, é muito legal, assim, ter leitoras betas e quanto mais leitoras betas eu gosto, mais, porque são comentários diferentes e são mais pessoas dando opiniões e... Atinge de forma diferente cada pessoa que lê, né? Exatamente, Igual, de verdade. Depende da idade, depende da pessoa, então assim, É uma dica, viu? Escritores exato. tenham betas de várias faixas etárias. É muito legal, porque cada um vê aquilo de uma forma diferente. Então, a leitora de 22 anos tem uma visão diferente da leitora de 40, que sou eu. Nossa, eu falei minha idade, eu não vi. Apaga isso, tá, produção? Não, ela por deu favor. um número mais baixo do que a idade dela mesmo. Nossa, eu preciso me escrachar, né? É verdade. Não, eu vou fazer 42 anos. Aí, ou até uma mais nova, que a gente agora tem uma de 18 também, enfim. É sempre bom, porque você testa públicos diferentes. Muitas vezes, assim, como eu escrevo os livros desde que eu tinha 12 anos, muitas coisas que foram escritas são da minha cabeça de 12 anos, ou da minha cabeça de O Caçador de Almas mesmo. O segundo ele vai sair agora, eu com 19, 20, mas quando eu escrevi eu tinha 14 anos. Você tinha 14 anos quando você escreveu Caçadores, Portal para o Inferno? Não, você tinha 13. 13 anos quando você O Portal para o Inferno? aquele massacre! Sim, 13.
Que sorte que vocês tiveram Ela um conselho escreveu, tutelar não bater na porta de vocês, né? Porque ele não É foi porque ninguém lançado leu na ainda. época. Mas leitoras betas, tipo, ajudam muito nesse tipo de coisa, porque a gente não percebe. Então, ela vai chegar, ó, isso aqui ficou parecendo que ela tem 13 anos, mas ela tem 19 no livro. Então, assim, ajuda a gente a reparar coisas que a gente não viu. Tem um errinho, assim, até no Entre a Luz e a Escuridão que a gente tá corrigindo agora, que, assim, não passou por ninguém. Nenhuma das betas, só uma das betas que reparou num nome que apareceu antes da pessoa Mas falar eu não o li próprio nome. ainda. Mas você leu da última vez. Já tava. Já tava, Putz, eu vacilo, meu. Então. Gente, estamos É. procurando uma nova leitora beta para ocupar o Exatamente. lugar da Uma Carol leitora Mariotti, beta que que ela tá lê o acabou livro de no ser. livro em que eu mandei. Produção 3 está Não. se oferecendo, está Mas contratada. viu, eu dei. Tudo bem, eu não reparei no nome. Mas eu reparei naquele final que eu falei pra você fazer desse jeito que você mudou e fez. Ela vai jogar isso na cara pra sempre. Aham. Vamos Com mudar, certeza. né, Beatriz? Ainda temos Não, mais porque a minha ideia ficou muito boa, vocês não vão mudar. Carol, Ela é muito Olha, boa. Eu posso até escrever meu Modesta, próprio né? livro depois disso. nossa, modesta pessoa. E Carol, conta pra gente 3 coisas importantes que toda leitora beta tem que ter. Tempo é importante. Que é uma coisa que ela não teve, não leu meu livro até agora. Mas você mandou ontem! Não, mas eu vou confessar uma história. Sob a Luz da Escuridão, primeiro, eu não li antes do livro ser publicado. E no dia que o livro foi publicado, a Ana falou assim, eu tô insegura porque não foram todas as minhas betas que leram. Isso é verdade. Nossa, aquilo acabou comigo. Não, é verdade. Essa é outra coisa que eu tenho que falar é que... Eu li nas no dia. escritoras é muito importante. Você lembra? Eu li no dia, eu mandei 500 áudios falando que tava muito ruim, eu tô brincando. Aí eu já tinha... Eu já tinha sido publicado. Eu tô brincando, mas assim, tempo é importante porque se o autor confiou em você, você tem que devolver o trabalho pra ele, porque ele também tem um prazo, né? Então, que nem ela mandou ontem, até amanhã eu vou ter lido o livro Nossa, né? e devolver, porque Eu vou ela anotar isso. o prazo apertado, né? Até amanhã, depois da publicação do vídeo. Ai, Então, tempo é muito importante. Eu acho que é importante que você tenha uma relação de amizade com a autora. Eu não sei como que é, eu nunca fui contratada pra ser beta, por exemplo, né? Alguém que eu não conheço. Que eu acho que é muito difícil você falar pra uma pessoa, sendo que você não sabe qual vai ser a reação dela sobre o que você vai falar. até pro escritor exige muita confiança na pessoa em que você tá mandando o livro. Porque ele não foi publicado. Então você nunca sabe pra quem que você tá mandando o livro. Então você precisa ter essa confiança, precisa ter amizade pra você... Primeiro saber que a pessoa ela vai fazer críticas construtivas e que ela vai fazer o possível pra deixar o livro atingir o máximo de potencial que ele puder. Então, eu acho que é difícil essa coisa pras duas partes, assim. Não é fácil. E acho que o terceiro ponto é sinceridade, mas saber a diferença de sinceridade, falta de educação e grosseria, né? Eu acho que isso é importante, porque, né, às vezes a gente vê até resenha que a pessoa não sabe a diferença disso. E acho que tem que pensar que atrás do livro, eu sei que é um produto, mas atrás do livro tem uma pessoa que escreveu o livro, né? Então não custa a gente ter consideração por essa pessoa, independente se a gente conhece ou não, independente se a gente é leitor ou beta, né? É o que foi falado no vídeo da Bianca, a gente tem que falar pras pessoas o que a gente gostaria de ouvir. Tipo, a gente tem que tratar os outros como gostaria de ser tratado. Então, assim, críticas construtivas. Não precisa mentir, mas também falar aquilo Não que vai deve mentir, acrescentar. né? Não deve mentir, mas acrescentar coisas positivas para aquilo que você está sendo beta para melhorar o livro, não para destruir a vida do autor, entendeu? Exatamente. Né? Eu destruo sua vida? Destrói. Então, gente, vamos finalizar esse vídeo que a gente fala demais, socorro. E aí ela vai ficar enchendo meu saco agora pra saber mais coisas sobre Com certeza. os próximos Eu livros. vou saber muito mais coisas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificações. E eu já falei comentários fofinhos. Comentem 2 vezes se eu já Se falei. perdeu os outros vídeos, Tem aqui no card pra vocês conferirem a playlist. nossa, Tudo você bem? tem real dedinho de tela desse jeito. Né? Gente, então até a próxima. Beijo, beijo. Tchau! Nossa, agora ficou bom, hein? Agora tem ritmo, agora